aqui na mesa é melhor, porque a gente faz o debate e aí é importante estarmos próximos. Câmara Setorial de Tecnologia, de Energia, ela é uma câmara complexa, porque a gente, quando fala de energia no estado do Rio de Janeiro, basicamente está falando de óleo, gás e biocombustíveis. E muitos dos temas que mobilizam esse setor são temas federais. Então a gente divide a atenção aqui para discutir o Estado com Brasília. Mas diante de tantos eventos que têm sido promovidos pelo IBP e principalmente encontros em diversas áreas que têm perspectiva de crescimento, como por exemplo o setor de gás, a gente conseguiu uma agendinha com o Milton para ele poder vir aqui dividir com a gente um pouco de como é que está a agenda, quais são os eventos que estão próximos, quais são as perspectivas do setor de óleo e gás, principalmente como é que o Rio de Janeiro também precisa se mobilizar enquanto legislativo, né? A gente está falando da perspectiva legislativa, para essa agenda que está vindo por aí. Então, vou passar a palavra para ele fazer a apresentação, e depois a gente vai ter um tempinho aí de pergunta, resposta, de tirar dúvidas, até meio-dia, que é a hora que a nossa reunião se encerra. Então, Milton, está contigo aí. Bem, bom dia a todos. Luísa, obrigado pelo convite. Acho que é uma ótima oportunidade para passar algumas informações do que está acontecendo, a agenda da indústria e os eventos que vão estar sendo realizados nesse segundo semestre. A minha ideia aqui é fazer uma apresentação para vocês, mostrando um pouco do que está acontecendo na transição energética, o que isso implica para o Brasil, né? E até para o Rio de Janeiro. Depois vou mostrar, numa seguinte sequência, eu mostro uma agenda prioritária da indústria, quais os temas que nós temos que nos concentrar, são barreiras, são obstáculos para que a gente possa ter uma indústria sendo desenvolvida plenamente. E finalmente eu vou mostrar os eventos e o que nós estamos organizando nesses próximos tempos. Tá? Muito bem. Esse é um disclaimer. Eu estou apenas aí. A ideia aqui é que vocês não tomem decisões com base no que eu vou falar, porque são projeções e são ideias que nós estamos passando. Eu sou o secretário-geral do Instituto Brasileiro de Petróleo. É uma instituição sem fins lucrativos, fundada em 1957. Nós trabalhamos com petróleo, gás e biocombustíveis. Nós representamos essa indústria do Brasil, temos 200 empresas associadas, temos 120 membros individuais, associados individuais, mais de 20 instituições parceiras nacionais e internacionais. Um dos nossos grandes objetivos é a questão da geração e a gestão do conhecimento da indústria. Nós temos cerca de 40 comissões e comitês técnicos atuando em toda a cadeia de petróleo e gás, cerca de 1.200 voluntários das empresas associadas participam das discussões desses comitês. Nós lançamos uma universidade setorial. A ideia é que nós possamos contribuir com a capacitação e o treinamento de mão de obra para o desenvolvimento da nossa indústria. E nós realizamos vários eventos. Uma das atividades mais importantes do IBP é a organização de grandes eventos. Então, nós fazemos cerca de 70 eventos anuais, sendo que aproximadamente 10 eventos são eventos de médio e grande porte. Né? Bem, eu queria começar a nossa conversa aqui mostrando para vocês o seguinte: esse aqui é um dado
produzido por uma instituição, Carbon Tracker Initiative. O que eles dizem aqui? Que as reservas globais de combustíveis fósseis são, a gente está vendo essas grandes bolas ali, a bola preta é o carvão, verde é o petróleo e azul é o gás, né? Então essas são as reservas globais que nós temos no mundo. O que foi já consumido é aquela que está entre aquelas linhas vermelhas ali. Então nós já consumimos um determinado valor. E para que a gente possa manter os 2 graus de aquecimento do planeta, que foi definido pelo Acordo de Paris, nós temos uma capacidade de produção muito pequena, que é aquela parte de baixo ali. Então, mal comparando, o que acontece nessa situação é uma espécie de uma dança de cadeiras, né? Primeiro nós temos os combustíveis, quem que vai sobreviver? Carvão, óleo, gás. Então é uma dança de cadeiras aí. Questão de preço, questão de disponibilidade e tudo mais. O que a gente está vendo é que o gás está tomando muito corpo. O gás é algo que tem uma menor pegada de carbono, né? O gás tem uma molécula de carbono apenas, enquanto que os outros, petróleo e gás, têm muitas moléculas. Então, a gente está vendo já movimentos de transição energética onde a gente estima que o carvão vai começar a ter uma menor demanda, o petróleo ainda não e o gás ainda não, mas é o que está acontecendo. E depois, nós vamos ver outra dança das cadeiras, é o seguinte, porque todas essas reservas globais que vocês estão vendo aqui, elas estão espalhadas no mundo, em vários países. Então, aí é uma questão seguinte, quais são os países que vão ser capazes de produzir na frente dos outros? Porque o que eu vou produzir e não você? Então, aí é uma questão de competitividade dos países e competitividade dos projetos, né? Então, eu vou mostrar mais adiante para vocês esse detalhe, né? O setor de óleo e gás, se a gente olhar hoje a matriz energética brasileira, das grandes economias do mundo, o Brasil é o país que tem a matriz mais limpa, levando em conta a participação de diversas fontes de energia. Então a gente pode ver aqui a Rússia, como tem carvão e isso aqui é óleo, gás e carvão, né? Olha a China, os Estados Unidos, a Índia, aí a gente vai vendo a comunidade europeia e nós chegamos no Brasil. Então o Brasil é um pouco mais do que 50%, 50% é petróleo e gás, né? E nós temos uma quantidade de renováveis na matriz energética que é extremamente interessante. E a ideia é que em 2040 a gente aumente essa participação da matriz energética em renováveis, graças aos nossos compromissos com o Acordo de Paris. E nós não chegamos essa situação hoje de graça, não. Isso aí é um trabalho que foi feito durante muitos anos. Obviamente a gente naquela época não tinha ideia do aquecimento global, das mudanças climáticas, mas o Brasil investiu pesadamente na construção de hidrelétricas nas décadas de 60, 70, 80. Custou muito caro, o Brasil investiu muito dinheiro para ter esse parque hidrelétrico. Depois, por falta de petróleo, numa determinada época, nós começamos a investir pesado no etanol. Então, em 1975, a gente inicia o projeto Proálcool, e foi investido muito dinheiro em infraestrutura, em tecnologia. E hoje nós temos uma produção de biomassa fantástica, que também gera energia elétrica. Então, essa situação que nós alcançamos hoje não foi de graça, nem não foi sorte do destino, não. Mas nós estamos numa posição onde os outros países hoje estão querendo fazer o que nós já fizemos, né? Obviamente, olhando de uma outra forma, novas tecnologias e tudo mais, né? Novos tempos. Agora, o que está acontecendo? Quais são as projeções que a gente vê
em termos de consumo de petróleo e gás, né? Aqui nós temos uma projeção da ExxonMobil, onde mostra que aqui até em 2016 eles fizeram essa projeção e 80% da oferta de energia no mundo ela vem de energias de combustíveis fósseis, né? Depois, a mesma ExxonMobil ela fez uma projeção para 2040 e já houve uma diminuição para 76%. E eu coloquei a ExxonMobil, mas acontece se vocês olharem a projeção da Petrobras, da Equinor, da Total, da Shell, da Agência Internacional de Energia, do Departamento de Energia dos Estados Unidos, todas elas estão mais ou menos iguais, batem com pequenas variações. Então, essa é uma amostra. Aí tem uma consultoria norueguesa chamada DNVGL, que eles fizeram uma projeção uma década após. Então, já estão utilizando 2050. E eles observaram que a queda é mais forte. Então, o petróleo, gás e carvão passam a ser metade da matriz energética mundial. Metade da oferta de energia passa a ser combustíveis fósseis. E a Shell lançou há pouco tempo atrás uma série de projeções, onde uma das projeções é feita para 2070. É um exercício de futurologia bem interessante e muito bem feito. A Shell é uma das empresas que ela iniciou esse estudo de cenários, né? Eles são realmente muito bons nisso. E eles fizeram esse Sky Scenario, que eles chamam. E aí mostra que em 2070, 22% da oferta de energia no mundo vai ser de combustíveis fósseis. Então, o que nós estamos vendo aqui? O que a gente pode observar é que, basicamente, em 50 anos, nós vamos reduzir de 80% para 22%. Então, é uma queda assim, de quase 60% na matriz energética mundial. Então, é uma queda significativa, o que mostra que nós temos uma janela de oportunidades limitada. Quando se fala em energia, são projetos de longo prazo, 50 anos não é um horizonte. Quando se constrói uma usina nuclear, quando se constrói uma usina hidrelétrica, quando se constrói uma refinaria, hoje o horizonte de tempo que você tem que analisar pode chegar a 50 anos com muita facilidade, né? Então, isso aí mostra essa janela de oportunidade. E aqui vem outro exercício que várias empresas fizeram. Eu estou colocando 3 gráficos aqui, e elas estão prevendo para a década de 2030 e 2040 o pico de demanda de petróleo e gás. O que significa isso? É que, nesse momento, nós vamos ter uma oferta muito grande de petróleo, então nós vamos ter menor demanda, menor preço e uma competição acirradíssima, porque vai estar sobrando produtos petróleo e derivados no mercado. Então, o que acontece? O negócio petróleo ele perde atratividade. Então, ele começa a diminuir o interesse dos investidores em investir em petróleo e gás. Então, se a gente considerar, vamos dizer que a gente considere 2040 como sendo o pico de demanda. Tem empresas que estão acreditando que vai ser em 2030 ou 2025, tem algumas empresas. Que eu acho um pouco, assim, eu acho que é um pouco demais, mas a gente não sabe ainda a evolução de todos esses temas que podem impactar fortemente nessas decisões, como a questão do crescimento global e tudo isso, as mudanças climáticas. Então, por enquanto, esse aí é um exercício de cenário de várias empresas. Então, se a gente pensar que até 2040 pode ocorrer o pico de demanda, nós estamos em 2020, nós temos 20 anos de oportunidade. 20 anos para investir forte no Brasil e produzir petróleo e gás. Depois nós não vamos ter esse retorno desses investimentos como hoje em dia você pode obter. Aí vem a questão do Brasil. Né? O que está acontecendo no Brasil?
o Brasil, nos últimos anos, as maiores descobertas offshore no mundo foram feitas no Brasil. Então, nós temos uma reserva espetacular. A natureza aí foi muito benevolente para o Brasil, né? Nós temos reservas espetaculares e estão muito próximas assim, elas estão na costa, podem estar 200, 300 quilômetros da costa, estão em frente aos grandes mercados brasileiros, em frente ao estado de São Paulo, em frente ao estado do Rio, perto do estado de Minas, as maiores economias do Brasil. Então, o petróleo é um petróleo de boa qualidade. O Brasil tem tecnologia, domina essa tecnologia para operar, para produzir. Então, nós temos condições de realmente produzir o petróleo. E lembrando que nós temos 20 anos para aproveitar esse potencial. Então, o Brasil possui uma abundância de reservas enorme. Existe um estudo do INOG, que é o Instituto da UERJ, que aponta que o pré-sal brasileiro pode conter 176 bilhões de barris. Posso dizer para vocês que isso é uma quantidade absurda de petróleo e gás. O Brasil ficaria entre talvez os 5 maiores reservas do mundo de petróleo, né? E ali mostra o que já foi consumido. As reservas provadas são reservas legais, provadas, anunciadas. Apenas 15 bilhões, olha só, não. Existe um potencial muito mais, né? E nós já produzimos de 1965 a 2017 apenas 20 bilhões, temos mais reservas e temos um potencial gigantesco. Se a gente olhar o mapa do Brasil, você só encontra petróleo e gás em áreas, em bacias sedimentares, onde tem sedimentos, né? Que são os acúmulos de sedimentos e petróleo se formou lá embaixo. Dos 8 milhões e meio de quilômetros quadrados do Brasil, 5 milhões são bacias sedimentares. Então, ali existe potencial. Não estou dizendo que tem, né? A gente tem que estudar e perfurar para saber se tem. Mas tem um potencial gigantesco. Mas nós, em terra, que a gente chama onshore, nós temos muito pouca atividade comparando com outros países, né? Então, nós temos inclusive algumas bacias, como a bacia Madre de Deus, que fica no Acre, que nunca foi perfurada, não tem estudo nenhum. Então, isso é muito difícil de atrair investidores, atrair empresas, porque a gente não consegue mostrar potencial ou estudos que mostrem o potencial. A ANP está fazendo um trabalho espetacular com relação ao desenvolvimento de projetos onshore. Eles fazem um leilão aberto, permanente. Toda empresa que quiser explorar e produzir uma área onshore tem que chegar na ANP, tem todo um procedimento. Eles podem, não precisa ficar esperando a organização de um leilão. Tá? É aberto, um leilão aberto, permanente. Então, isso aí vem atraindo muitos investidores, muitas empresas ou fundos de investimento interessados em entrar nessa área, porque tem muito potencial no Brasil, na área onshore. E se a gente for ver a área offshore, nós temos 2 milhões de quilômetros quadrados na nossa bacia continental e com áreas sedimentares com potencial enorme. E foi ali que nós descobrimos as grandes reservas do Brasil, que estão na bacia de Campos e agora na bacia de Santos, no pré-sal. Agora, esse número é interessante. 80% das reservas, 83% das reservas brasileiras provadas de petróleo e gás, e 61% de gás, estão no Rio de Janeiro. E se o Rio de Janeiro fosse um país, ele teria o 17º maior volume de reservas do mundo. O Rio de Janeiro tem mais reservas de produção do que Angola, México e Noruega, que são países eminentemente petroleiros. Mas nós temos mais reservas que eles, estão aqui no Rio de Janeiro. Então, nós temos um potencial, uma riqueza fantástica no nosso estado e que nós temos uma janela de oportunidade pequena. Então, nós temos que fazer um esforço de
todos de tentarmos realmente aproveitar essa riqueza que está lá, que pode ser transformada numa riqueza, realmente uma riqueza para a sociedade, né? E se nós não pegarmos isso aí, vai ficar lá embaixo, vai continuar fóssil no resto da vida. Então, nós temos um desafio enorme, né? Pelas projeções da ANP, até 2023, o Estado do Rio de Janeiro pode arrecadar mais de 80 bilhões de reais com royalties. Isso nas condições atuais, né? Ainda tem leis que vão ser julgadas pelo Supremo Tribunal. A gente sabe que o petróleo tem um preço que varia em função de mercado. Hoje o Brent está a $59 o barril, ele varia muito e está com essa crise econômica mundial apontando, ele caiu o preço dele. Se a gente olhar a questão de royalties, ela é muito impactada com relação a isso, porque o royalty ele vem a partir de preço e produção. Então, se você tiver uma produção alta e um preço alto, o royalty vem muito grande. Agora, se nós tivermos um preço pequeno, nós temos que investir muito na produção, aumentar a produção de petróleo para poder arrecadar mais royalties, né? O setor de óleo e gás é extremamente importante para o PIB do Rio de Janeiro. Vocês podem ver, mais de 30% do PIB depende da nossa indústria, né? Tanto da extração de petróleo e gás, quanto da questão de derivados de petróleo e de combustíveis. E nós temos que investir muito nós temos um potencial enorme ainda. Vocês vão ver que nós usamos na nossa indústria o fator, para analisar, o fator de recuperação. Então, quando você faz um estudo de um campo e você vê as reservas que ele tem, o fator de recuperação é quanto você consegue retirar daquele campo, né? E a gente nunca consegue retirar todo o petróleo que está lá embaixo, muito difícil. O valor médio mundial é 35%. Tem alguns lugares que chegam a 50%, 70%, mas é muito, muito raro. E o Brasil, nós estamos com um potencial de fator de recuperação muito baixo, né? Na Bacia de Campos, nós temos 14%, a gente pode ir até 23%. Isso é deixar petróleo lá embaixo. O petróleo pode ser recuperável, né? Então, ainda existe um potencial enorme para se trabalhar na Bacia de Campos. E, obviamente, a gente está vendo, cada projeto ele tem determinados públicos, vamos dizer assim, né? Os projetos do pré-sal são projetos gigantescos, complexos e requerem investimentos muito intensivos em recursos financeiros. Eles são mais, eu diria, para as grandes empresas, para as majors, né? As grandes empresas mundiais. Agora, na Bacia de Campos, nós temos muitas oportunidades para empresas médias, que podem investir, podem recuperar, podem fazer investimentos e podem fazer bons negócios em produção, né? Então, olha lá, ali tem um dado que a gente colocou que 1% de aumento no fator de recuperação significa 985 milhões de barris de óleo equivalentes em reservas. Que é uma coisa espetacular isso aí. Então, esse é um outro tema que é extremamente prioritário na nossa indústria, é trabalhar no aumento do fator de recuperação. Hoje, o Brasil já tem números assim, fantásticos. Nós temos uma produção total de 3.470.000 barris de óleo equivalente. O que significa barril de óleo equivalente? Significa o petróleo e o gás somados, né? Mas só de petróleo nós temos 2.730.000 barris por dia, e na produção de gás natural nós estamos com 118 milhões de metros cúbicos por dia. A produção acumulada eu já mostrei antes, 21 bilhões, e as reservas provadas 15 bilhões. Com todos esses investimentos que estão sendo feitos, as rodadas de licitação,
e os contratos que as empresas ganharam, o compromisso de investimentos que essas empresas têm com o Brasil, vão levar a nossa produção até 2027 em 6,40 milhões. Realmente é algo espetacular. A gente vai praticamente dobrar a nossa produção. Isso vai ser 5,1 milhões de barris de petróleo e 217 milhões de metros cúbicos de gás. Isso realmente coloca o Brasil no time, assim, possivelmente quarto ou quinto maior produtor do mundo. Muito petróleo e isso requer muitos investimentos para que seja feito. Nós temos todas as condições de que isso aconteça. Esse recado meu aqui é um recado assim, de otimismo, sabe? Nós acreditamos fortemente de que se nós removermos diversas barreiras, a gente consegue chegar nisso. Esse é o dado que a ANP está sinalizando para todo mundo. Nós temos reservas de alta qualidade, temos um momento adequado, tem muitos países que estão em queda de produção, Canadá, México, Angola, tem vários países petroleiros, China, eles estão tendo eles não estão conseguindo manter o aumento de produção. Você sabe que o petróleo é finito. Todo ano, uma reserva, ela diminui, você vai produzindo e ela diminui. Tem lugares que é 7, 8, 9, 10%, depende do lugar. Mas vamos supor que a gente perca 8% ao ano. Então, para você manter a produção, você tem que repor esses 8% e ainda, se você quiser produzir mais, você tem que aumentar os investimentos para produzir mais. E é isso que a gente está mostrando aqui. Além de repor a produção que nós vamos ter, de 39 bilhões, tira os 21, nós estamos dizendo que nós vamos produzir 18 bilhões de barris. Então, além dos 18 bilhões de barris, nós vamos produzir muito mais. Então, é um investimento espetacular e um desafio enorme para a nossa indústria. Né? A ANP foi além disso. Eles estimaram até 2030. E em 2030 eles aumentam mais ainda, em 1 milhão de barris a produção. E aí eles falaram o seguinte, nesse estudo de projeção, como a nossa indústria basicamente é offshore, e o modelo de produção que é adotado no Brasil é o modelo com os FPSOs, que são esses navios gigantes que ficam estacionados e onde tem... FPSO significa Floating Production of Storage e Offloading. O que significa? É um navio que fica parado, floating, né, flotando. Ele é de produção, ele produz em vários poços que chegam a nele. Ali é feita uma separação, em cima do navio tem uma refinaria, é feita uma separação de água, gás e óleo. E ali existem tanques, é o storage, e depois é o offloading. Vem um outro navio, um aliviador, conecta, tira o petróleo e vai embora. E o gás normalmente é feito um gasoduto. Então, cada navio desse pode custar quase 2 bilhões de dólares. E todo o esquema de produção que requer outros navios, os poços, a perfuração dos poços, que é um dos itens mais caros que tem na indústria. Um poço pode custar 80 milhões, como pode custar 200 milhões de dólares. Os dutos e toda a infraestrutura, cada FPSO é uma unidade estacionária de produção que pode custar 5, 6 bilhões de dólares. Então, a ANP está estimando 60 desses FPSOs que vão ser necessários para que a gente possa produzir 7 milhões e meio de barris. Então, olha os investimentos que nós estamos falando e o que isso pode trazer de benefícios para a nossa indústria. Não só para o setor, o supply chain, não o setor fornecedor de bens e serviços, mas também a necessidade de recursos humanos, que vai gerar de emprego. É impressionante. E aqui só está mencionado os FPSOs. Mas para você fazer as perfurações, você precisa de sondas de perfuração, que também necessitam de muita gente, muita mão de obra e muito apoio, muita
e muita demanda de serviços e equipamentos e produtos, né? Então nós temos um momento assim muito especial, né? Aqui já tem alguns FPSOs que já estão programados, a entrada, esse aqui já são 14 que já estão sendo contratados, construídos, projetados e para instalação ali e tal, em produção e em construção, esses aí, isso aí até 2023. Então depois nós temos o potencial de aumentar isso aí. Isso aí não é mais só Petrobras agora, né? Nós estamos vendo as outras empresas entrando. Então, as grandes empresas que participaram dos últimos leilões, em consórcio, sozinhas, elas estão agora em projeto, desenvolvendo esses projetos, né? E tudo isso a ANP estima que o potencial em 10 anos, aqui, investimentos potenciais do Brasil na indústria, chega a 2,5 trilhões de reais. É um número assim monstruoso, né? Para não falar outra coisa. É difícil você imaginar o que é 1 trilhão de reais, né? Mas aqui estão os nossos principais desafios, né? Para que a gente possa ter essa indústria bem desenvolvida, nós temos vários desafios. Abertura do mercado de gás natural, abertura do mercado de downstream, que até hoje elas estão nas mãos da Petrobras, esses dois setores. Então, a abertura do mercado vai trazer mais investidores, mais empresas participando e vai criar um dinamismo de competição, vai aumentar o valor do negócio, né, do mercado. Nós temos desafios na área de licenciamento ambiental, na questão tributária, na cadeia de suprimentos. Temos um contexto geopolítico bem desafiador, temos um desafio da tecnologia, inovação e da transformação digital, temos um desafio enorme de comunicação e de recursos humanos. Então, é uma agenda bastante pesada, desafios enormes e que a gente vai ter que ir tratando de resolver esses eu diria que alguns deles podem ser obstáculos, né, difíceis, e outros são oportunidades enormes, né? Então eu vou passar rapidamente por eles aqui. Então, o primeiro deles é a abertura de gás natural. Nós temos uma estimativa aí de aumento de gás natural. Já tivemos um aumento muito grande entre 2008 e 2018, mas olha só, a gente aumentou em 45% a produção, mas a oferta disponível é menor, a gente não está consumindo esse gás, né? Então, esse é um desafio, né? O gás natural é o combustível fóssil que menos emite, eu tinha falado antes. Aqui a gente está vendo uma lista, ó, comparando com coque de petróleo, carvão, óleo diesel, óleo cru, GLP, gás refino. O gás natural é o que tem a menor emissão de CO2. Por isso que ele vem sendo tão demandado, disputado, o preço investido pesado em gás. E ele também é um gás, é o que as empresas estão investindo para poder gerar energia elétrica, né? E ser a base, o backup para a geração de outras energias renováveis, como solar e eólica, que dependem do gás para ter essa geração de base, né? Então eu vou passar rápido aqui. A gente tem uma perspectiva para nos próximos 4 anos aumentar em praticamente 30%, né? E isso vai trazer uma energia que nós estamos apostando que com esse aumento de oferta e uma abertura e competição no mercado, a energia ela acaba diminuindo o preço. E aí vai ser muito bom para a indústria, porque a indústria vai poder ser mais competitiva tendo energia mais barata, né? A Petrobras está vendendo, né, ativos aqui, já vendeu parte da NTS, vai vender o resto da TAG, da TBG, são grandes dutos, né, de transporte de gás. No downstream, o Brasil é o 7º maior consumidor de derivados do mundo, e é um mercado que certamente muitas empresas têm interesse em vir para cá, mas até hoje a Petrobras
tem 98% do mercado de refino. Então não tem nenhuma empresa que queira vir para cá, porque a empresa monopolista ela vai ditar os rumos do mercado. Então a Petrobras fez um acordo com o CAD agora e vai colocar 8 refinarias no mercado. E isso vai mudar a dinâmica do mercado. Então, o Brasil é um país, como eu falei para vocês, nós temos uma venda de derivados de 2 milhões de barris, importamos quase 400 mil barris todo dia de nafta, QAV, gasolina, diesel. Nós também utilizamos 622 mil barris por dia de biocombustíveis, o que é uma coisa espetacular. O Brasil, isso é um dos pontos que ajudam o Brasil a ter uma matriz tão limpa, né? É o segundo maior produtor de biocombustíveis do mundo, depois dos Estados Unidos. E aqui estão as refinarias que a Petrobras está fazendo desinvestimento, né? Essas 4 refinarias aqui, essas 8 refinarias que estão mencionadas ali, a Refinaria do Nordeste, a Relanc em Salvador, a Reparc em Curitiba, a Refap em Porto Alegre, a SIX, que é a Superintendência de Xisto, que fica no Paraná, a Recap em Minas Gerais, a Reman em Manaus e a Lubinora no Ceará. Então, esses são os desinvestimentos, eu acho que isso aí também vai ajudar muito o mercado, né? Ela acabou de vender a distribuidora, a BR Distribuidora. O Brasil é um país que tem mercado de distribuição fabuloso, gigante, 210 milhões de consumidores, e nós temos mais de 41 mil postos de gasolina no Brasil, e a BR é a empresa líder e ela acaba de ser privatizada pela Petrobras, né? Com isso a gente estima que o mercado vai ficar mais dinâmico e vai atrair mais investidores, vai melhorar a oferta de serviços de distribuição. Licenciamento ambiental é um ponto importante. O que a gente está pedindo aqui no Brasil sejam adotadas as melhores práticas internacionais e que a gente tenha uma espécie de algo que seja previsível, a gente saiba o tempo que leva para obter uma licença e quais são as regras claras de obter licença. Então esse é um assunto que está muito quente na discussão da agenda, não é só da indústria do petróleo, mas mineração e várias outras indústrias também têm dificuldade com essa questão de licenciamento ambiental, e está sendo trabalhado para que a gente consiga aperfeiçoar o modelo de licenciamento ambiental e que todo mundo possa desenvolver os seus projetos, né? Aqui tem um exemplo que mostra que em 2013 nós tivemos a 11ª rodada da ANP no Brasil, onde vários blocos foram leiloados. E no México, o governo mexicano abriu em 2014 o mercado dele. Em 2015, o México fez um leilão de blocos em águas rasas. E em 2018, o México anunciou a descoberta uma descoberta grande nesses blocos que haviam sido leiloados em 2015. E o Brasil, 5 anos depois, ainda não tínhamos as licenças para fazer o processo exploratório sísmico. 5 anos que as empresas compraram os blocos, investiram em bônus, investiram na infraestrutura, em pessoal e tal, querendo produzir e não tiveram licença ambiental. Então esse é o ponto que nós estamos tentando melhorar para poder utilizar, para poder ter capacidade de produzir tudo aquilo que eu mencionei. E lembrando sempre que nós temos uma janela de oportunidade pequena, né, de 20 anos. Na questão tributária também, é uma questão que afeta todo mundo e todas as indústrias, e hoje a gente está vendo com muita satisfação que tem 3 projetos no Congresso, e eu acho que rapidamente, após a aprovação da reforma da Previdência, nós vamos ter
a aprovação da reforma tributária. Isso vai ajudar muito o desenvolvimento da nossa indústria. O contexto geopolítico é um contexto muito complicado, porque nós temos pouca ação, né? Nós temos que saber trabalhar e tirar proveito de um contexto político, mas são coisas que a maioria das vezes independem do nosso esforço, né? Então hoje tem vários riscos, né, que estão impactando e esses riscos eles podem aumentar o preço do petróleo ou diminuir o preço do petróleo da noite para o dia, né? Então aqui tem vários. Vocês viram, por exemplo, os rumos da política da Argentina, né? O que isso impactou no Brasil no dia seguinte, e agora essa crise comercial entre Estados Unidos e China, o impacto que está causando na Europa, no crescimento da Alemanha, no crescimento chinês, isso aí derrubou bolsas, derrubou o preço do petróleo. Então, a gente tem que estar muito atento e ver o que se pode fazer nessas condições. Qualquer tweet meio esquisito que venha de alguma autoridade, por exemplo, lá nos Estados Unidos a gente vê muito comum, olha só, tem um gráfico interessante que é o preço spot diário do Brent durante o governo Trump. Então vocês estão vendo que determinados tweets dele, olha só o preço do petróleo. E se vocês pudessem olhar aqui, ó, a cada variação negativa diária de $5 o barril, o Rio de Janeiro perde 2,2 milhões de reais em royalties. Então, esse é um tema bastante importante. A cadeia de suprimentos de bens e serviços, ela tem que ser competitiva, ela tem que estar inserida nas cadeias globais de valor. A questão do conteúdo local tem que ser sempre muito bem acompanhada. Não adianta você criar, transferir renda da indústria de petróleo para a cadeia de produtores locais, se esses produtores locais não estão produzindo bens e serviços com qualidade, com preços adequados. Isso aí acaba tirando a competitividade da nossa própria indústria, né? Esse aqui é um gráfico interessante, que ele mostra mais ou menos como é que é o comportamento típico de um projeto de exploração e produção por fases, né? Então, a gente começa na fase, aqui, digamos assim, a gente ganha o contrato, né, junto da ANP e começa a investir em exploração, né? Começa a investir aqui em exploração e aqui depois vem para a fase de desenvolvimento de produção. O investimento é enorme aqui e tudo isso aqui nesse período de anos. E aí aqui já começa a produção do petróleo. E isso aqui pode levar 20 a 50 anos. E somente nessa fase que tem petróleo, os royalties, né? Tem a produção de petróleo e os royalties vêm em cima da produção. E no final, quando termina a vida útil do petróleo, do campo, nós temos que fazer o descomissionamento, que é um outro investimento que pode ocorrer aqui. Então, esse aqui é um exemplo típico de como funciona um projeto de petróleo, né? Só que, se a gente olhar aqui, o que acontece com os investimentos, os investimentos eles são na casa de dezenas a centenas de milhões de dólares nessa fase exploratória. Quando a gente vai construir toda a infraestrutura necessária à produção, isso aqui pode chegar a dezenas de bilhões de dólares. E depois a gente começa a fase de produção, que você tem que manter a operação e que também é de dezenas a centenas de milhões de dólares. E chega no comissionamento, dependendo do projeto, pode chegar a custar até 100 milhões de dólares ou um pouco mais. Então, esse é a complexidade da nossa indústria, uma indústria de muito longo prazo. Então, como eu estava falando para vocês que nós temos uma janela de 20, 30 anos, olha só, nós não podemos perder tempo, nós temos que acelerar os nossos projetos, né? Tecnologia, inovação e digitalização são fundamentais para a nossa indústria hoje em dia, porque o que a transformação digital vai
causar na indústria do petróleo é aumentar a produtividade, aumentar a eficiência das operações, aumentar a segurança das operações e, com isso, reduz o custo da indústria. E a indústria continua mais competitiva. Então, é fundamental que a gente tenha um desenvolvimento que a transformação digital venha a ser adotada e rápido, né? Isso também depende, uma coisa que ajuda muito é o ecossistema de inovação. Então, nesse ecossistema de inovação, a gente pode imaginar grandes oportunidades para startups, pequenas empresas e tal, que nós vamos ter uma demanda gigantesca de projetos para poder produzir esse petróleo que a gente está estimando aqui, né? Nós temos uma cláusula que é a cláusula de investimentos em PDI, que é obrigatória nós temos 1% dos grandes campos produtores, 1% as empresas têm que destinar a investimentos obrigatórios em pesquisa e desenvolvimento. Em 2 décadas foram investidos 15 bilhões de reais em obrigações. E nós estamos estimando aqui para frente, aqui se a gente colocar em reais, aqui está dólar, mas multiplica por 4, isso aqui nós estamos falando 30 bilhões, é o dobro nos próximos anos, de recursos que vão ser destinados a desenvolvimento tecnológico e capacitação também. Então, esse é um tema extremamente importante. A gente não pode perder essa oportunidade. Esse recurso é obrigatório, esse recurso vai estar aí. Então, a ANP está alterando, mudando, aperfeiçoando a cláusula de PDI de maneira que possa ser utilizado, até por startups. Então, isso é uma vantagem que nós temos, especialmente no Rio de Janeiro, que é o estado onde tem a mão de obra mais qualificada para trabalhar em centros de pesquisa e em tecnologia. Então, e o petróleo está aqui, as empresas estão aqui. Naturalmente, a tendência é investir, pode ser investido em todo o país, mas aqui nós temos uma tendência e deveríamos estar aproveitando isso. Aqui é uma questão de outro problema que nós temos, é a questão da comunicação com a sociedade, né? Um diagnóstico muito claro que nós temos lá no IBP é que nós perdemos a batalha da comunicação. Mas isso não é só o Brasil, não, é no mundo inteiro, assim, né? A sociedade hoje ela está se posicionando muito contra a indústria de combustíveis fósseis e por questões várias, né? Principalmente a questão de uma consciência de que nós temos que proteger o nosso planeta, do aquecimento global, das mudanças climáticas e tal. Mas a gente sabe que essa mudança, a transição energética não é da noite para o dia, é muito complicada, e se isso for feito de uma forma muito rápida, nós podemos ter, eu acho que, perdas muito grandes, né? Até mesmo a infraestrutura necessária para a produção de energias renováveis, nós não temos recursos hoje para isso. E esses recursos, no caso do Brasil, podem vir do petróleo. Nós vamos estar produzindo muito petróleo, a gente deveria investir esse petróleo na melhoria das condições de vida da nossa população. Nós temos uma dívida social no Brasil enorme, mas a gente tem que aproveitar também parte desse recurso para já construir a infraestrutura energética do futuro. Então é muito importante. E a questão da comunicação, o que nós estamos tentando fazer no IBP, campanhas de comunicação que possam mostrar para a nossa população a relevância dessa indústria para o Brasil. É a maior indústria do Brasil, vai ser muito maior ainda, e no caso do Rio de Janeiro nem se fala. Então é fundamental o estado do Rio de Janeiro essa indústria, né? Então nós estamos focando muito nessa questão de comunicação. Olha só, nós estamos, todos esses projetos que foram mostrados aí, até 2023, 2022, nós fizemos uma estimativa do aumento da demanda de pessoal que vão ser
necessários para desenvolver esses projetos. Então, hoje, em 2018, nós tínhamos 400 mil pessoas trabalhando na indústria. Em 2023, nós vamos ter que dobrar o patamar. Ou seja, estamos falando de mais de 400 mil pessoas que vão ser necessárias para a gente poder entregar esses projetos aí. E é a indústria que tem os melhores salários do país, 7 vezes a média de qualquer outra atividade industrial. Agora, aí vem uma surpresa, né? E aqui eu falo assim de coração aberto com vocês. Eu não vejo no estado do Rio de Janeiro, nem nas cidades do Rio de Janeiro, nenhuma estrutura, nenhum plano diretor, nenhum plano estratégico de mostrar a importância da indústria de petróleo e gás para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, porque nós temos que criar essa mão de obra. Essa mão de obra está aí, não. São 470 mil pessoas que vão ter sido contratadas. E não é mão de obra comum, não. É mão de obra extremamente qualificada. Mão de obra que vai trabalhar com transformação digital. Nós estamos na tendência nossa, cada vez menos mão de obra nos navios, nas plataformas, até chegar a um ponto que vão ser totalmente automatizadas. Mas vão ser controladas de algum lugar. E precisa ter técnicos para controlar. A fabricação nós vamos precisar de engenheiros. E isso continua. Então, nós temos assim uma oportunidade incrível aqui de desenvolver um plano diretor, onde a gente pode envolver os municípios que são responsáveis pela escola primária, o Estado que é responsável pela escola secundária, as universidades, num projeto que possa trair mão de obra qualificada para que eles estudem matérias. Existe um termo em inglês chamado STEM, que é um termo que está mundialmente agora sendo muito utilizado, né? Que significa Science, Technology, Engineering e Mathematics. Então, são as 4 áreas onde a demanda vai ser enorme. Por quê? Porque nós estamos precisando de engenheiros e estamos precisando de cientistas de dados para poder trabalhar tanto na nossa indústria, tanto na transformação digital, quanto na criação de toda essa infraestrutura gigantesca que nós vamos precisar para produzir o petróleo e gás, em um momento pequeno, né? Então, esse plano diretor, ele extrapola mandatos de governos. Tem que ser feita uma coisa realmente onde a nossa sociedade possa, em 10, 20 anos, ter uma mão de obra super qualificada. E nós vamos precisar. E se nós não conseguirmos aqui, nós vamos ter que trazer de fora. Então, é uma oportunidade que está aqui, sabe, nas nossas mãos, e eu não vejo nenhum movimento que a gente possa trabalhar isso aí. E, bem, aqui, deixa eu passar. Aqui nós, pensando nisso aí, o IBP criou, que eu estou dizendo, o que nós chamamos da Universidade Setorial de Petróleo e Gás. Então, nós não é uma universidade acadêmica como o PUC, o ERJ, o FRJ, não é uma universidade corporativa, como tem Petrobras, Banco do Brasil, é uma universidade setorial. A nossa ideia é oferecer para o setor, porque a indústria de petróleo, além das grandes empresas, tem muitas empresas pequenas e médias que trabalham aqui. Além disso, nós temos empresas gigantes que estão no Brasil, mas elas têm 40, 50 empregados, não chega a ter 100 empregados. São empresas pequenas e que podem também ser beneficiadas pela capacidade de treinamento que a gente vai oferecer. Então, nós criamos essa universidade setorial e ela tem 5 escolas. Uma escola de exploração e produção, uma escola de gás natural, uma escola de downstream, ou seja, refino, transporte, petroquímica, uma escola de liderança e negócios e uma escola de transformação digital. Porque nós precisamos de treinar muita mão de obra para esse momento. E a demanda ela vai ser
exponencial. A partir do ano que vem, eu diria, de 2020 e 2021, ela começa de uma forma exponencial. Então, aqui tem uma oportunidade enorme, né? E para encerrar, que eu já estou falando muito, e para a gente poder trocar umas ideias aqui, esse aqui são os eventos que o IBP está organizando esse ano. Os eventos são muito importantes porque nós colocamos ali diversos líderes da indústria, cientistas, acadêmicos, autoridades, né, tanto de agências reguladoras como de ministérios, como do Congresso, do governo do Estado, falando, trocando ideias, debatendo. Então, e o network é muito importante. Então, a ferramenta eventos, ela é muito importante para a nossa indústria. E ainda, de quebra, isso é parte do turismo de negócios. E o turismo é outra atividade extremamente importante para o Estado do Rio de Janeiro. Então, nós estamos investindo pesado nisso aí. E eu também não vejo apoio de órgãos, tanto municipais quanto estaduais, para o desenvolvimento dos eventos, dos mais importantes eventos da indústria do petróleo, que atraem milhares de pessoas e que trazem benefício para o Estado e para a cidade. A gente não vê esse apoio para a principal indústria do Estado. Então, esse é um outro ponto que nos chama muito a atenção, né? Mas vocês podem ver que nós estamos agora em agosto. Hoje, eu acabei de sair lá do IBP, o presidente da Petrobras abriu esse evento aqui de competitividade de projetos offshore. A semana que vem nós temos a Tech Week. Tivemos a semana passada o seminário de gás natural, que foi espetacular. O encerramento foi com o ministro Paulo Guedes. Foi realmente um evento maravilhoso. Depois nós vamos ter 2 ciclos de debates em setembro e outubro sobre transição energética. No início de setembro vamos ter a Rio Pipeline, que é um evento muito importante. Eu vou mais detalhar ele à frente. E a OTC Brasil, no final de outubro, que é o maior evento do ano, que vai ser um evento muito bom. Então, o que é a Tech Week? A Tech Week é um evento onde nós vamos colocar frente a frente a indústria de petróleo, mostrando seus desafios, suas demandas tecnológicas, frente a frente com a indústria produtora de tecnologia. Então, é desse encontro que a gente espera que a gente apresente as demandas e os desafios e eles ofereçam soluções e tecnologias inovadoras para a gente aumentar a nossa eficiência, né? Vai ser no edifício Aqua, então, tá ali, 26 a 30 de agosto, no edifício Aqua Corporate, que fica lá no Porto Maravilha, né? É no último andar. Vai ser espetacular esse evento, tem muita gente de fora vindo. São 4 dias, o primeiro e o segundo dia é o impacto da transformação digital na indústria de petróleo. O terceiro dia vai ser uma homenagem à Alemanha, que foi o país que iniciou o conceito de indústria 4.0. E na quinta-feira vai ser um dia dedicado a todo esse ecossistema de inovação. Nós vamos ter um hackathon com a Petrobras, vão ter pitch de startups com o Sebrae, vão ter discussões sobre geopolítica de tecnologia, os investidores anjos debatendo como funciona em várias demonstrações. Vai ser um evento muito interessante. Assim. Depois nós vamos ter o Rio Pipeline, que é de 3 a 5 de setembro, no Sul América. Um evento muito importante, porque na medida em que cresce a nossa indústria, a logística, a infraestrutura de transporte é fundamental. E hoje nós estamos com uma infraestrutura carente, ou seja, se houver uma demanda, se o Brasil começar a crescer 2 a 3% por ano, em poucos anos nós chegamos ao limite da nossa atual infraestrutura. Então nós precisamos atrair investimentos de dutos, terminais, todos os investimentos em logística, e esse é o tema tratado nessa Rio Pipeline. E depois nós temos a OTC Brasil, que a OTC é o maior evento da indústria mundial, a Offshore Technology Conference, que é um evento que é realizado em Houston todo ano, no mês de maio. É um dos maiores eventos do mundo,
o segundo maior do mundo, e o IBP fez uma associação com a OTC, e a cada 2 anos a gente organiza no Brasil a OTC Brasil. E é um evento que trata basicamente das tecnologias offshore, e como nossa produção, 90% ou mais é offshore, esse evento está tratando direto. Então, estamos recebendo diversos líderes da indústria, o ministro Bento vai ser um dos speakers, né, palestrantes. Nós vamos ter o diretor-geral da Agência Internacional de Energia, vamos ter diversos presidentes, CEOs de empresas de petróleo, debatendo, discutindo os principais temas da nossa indústria. Aqui está uma plataforma de tecnologia da indústria offshore. E é isso. E eu encerro aqui mostrando a ideia desse recado aqui é uma mensagem otimista, mas que nós temos que trabalhar. Podemos ter desafiador, mas assim, um super desafio, mas está nas nossas mãos fazer isso aí. Então, obrigado aí pela atenção. Obrigada, Milton. A ideia agora é a gente abrir para quem quiser fazer perguntas. Eu tenho algumas, mas eu deixo para o final. Se vocês quiserem, quem quiser é só se apresentar. Ninguém? Então, vou aproveitar aqui. Em relação a... Ela só fez um movimento. Quer fazer? Marcos. Só para me apresentar, eu estou representando o deputado Paulo Barreira e deixar uma colocação que eu acho que foi nítido que o grande desafio é aumentar a exploração, né? Conseguir tirar mais petróleo, né? E há 2 semanas atrás, se não me engano, um mês atrás no máximo, a gente teve a Itaboraí Óleo e Gás. Não sei se você tem presente lá, Nilton. Eu não, mas o IBP esteve. Uma coisa que me chamou muita atenção lá, eu estive presente lá nos 2 dias, o quanto as nossas cidades são mal preparadas para receber a indústria do petróleo. E assim, esse para mim é um grande desafio, porque eu acho que a indústria pesada do petróleo está muito bem estruturada, investe em bilhões, como você bem demonstrou, porém, eu acho que o desafio maior é essa questão do escoamento de produção, além da formação da questão da mão de obra, mas eu acho que esse é um desafio que tem uma solução menos difícil, mas eu acho que a gente precisava preparar mais o nosso entorno aqui metropolitano para poder colocar esses investimentos em prática. Uma das coisas que a gente estava conversando aqui antes, Marcos, foi justamente sobre essa possibilidade de ampliar esse debate para as cidades. É lógico que dentro dessa visão otimista a gente tem, como foi dito também, um grande desafio de trazer as boas práticas e como a gente tem muito recentemente o histórico do que a alta arrecadação de royalties gerou de consequência no momento de queda do preço do barril, né? O Rio viveu esse momento aí, que está se recuperando agora, mas é um processo também de longo prazo. Então, assim, como que a gente pode trazer os municípios para um debate sobre como se estruturar, quer dizer, como usar o royalty, que é um recurso finito, tanto quanto é o petróleo, de maneira que isso possa ser poupança, que isso possa ser base para a construção do longo prazo, e não só ficar usando esse recurso porque tem que gastar, porque tem um período de fechar orçamento e aí fazer de forma desestruturada. Sim, por exemplo, eu venho de uma cidade de Niterói aqui, que lá foi criado um fundo de reserva com esses recursos do royalties. E não é um fundo para ser usado em emergência, não. Ele tem critérios, ele não pode ser usado de imediato, ele tem uma carência de 10 anos, é um fundo que já está bastante rico até. É uma medida, assim, saudável. Mas o que me chamou a atenção, por exemplo, lá na exposição de Itaboraí, é que até os próprios expositores, poucos eram diretamente da indústria de óleo e gás. A maioria eram pessoas levando soluções para o local, para receber investimentos da indústria pesada de óleo e gás. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que, embora seja indireta,
viabilidade imediata. Trilhões de dólares. E esse fundo foi montado à base de petróleo e gás. Um país de 5 milhões de habitantes. O estado do Rio tem mais reserva e mais produção do que o Noruega. Olha só. E nós não temos recursos. Nós estamos já vendendo royalties para o futuro para pagar despesas correntes de hoje. Né? Isso é o que o Estado está fazendo. O Estado do Alasca, todo morador do Estado do Alasca, no final do ano, recebe um cheque de participação nos lucros. E tem outros fundos, fundo de Singapura, fundo de Abu Dhabi, fundo da Arábia Saudita. Tem exemplos. Eu estou vendo algum movimento, eu estava comentando aqui, eu recebi a visita de gente de Cabo Frio, tipo Macaé, Maricá, Niterói, eu sei que vocês estão fazendo um trabalho nisso aí, Ilha Bela, em São Paulo. Você vê um novo posicionamento de determinados gestores, prefeitos, preocupados com isso, porque vem muito dinheiro pela frente. Então, o que fazer com isso? Como não destruir essa riqueza? Em vez de ficar construindo praças, estádios de futebol, ou fazendo shows e rodeios e tudo mais, tem que realmente criar fundos e investir para o futuro da cidade. Né? Então, eu acho que é uma ideia muito boa. Eu me comprometo a discutir com você de nós podemos fazer isso de maneira a realmente trazer essa discussão. Nós vamos ter eleições municipais no ano que vem. Acho que o momento é perfeito para fazer isso. Então, eu fiquei só com mais uma dúvida. Eu não sei nem se cabe aqui no momento, se é tão peixante alguém, mas eu não entendi bem o que é descomissionamento. Descomissionamento é o seguinte... Esse é um tema importantíssimo, inclusive eu não tenho. Descomissionamento é quando você faz um projeto, que você constrói plataformas, você, no fundo do mar, você instala o que chama árvores de Natal, cabeça de poço, tem geradores, tem distribuidores, manifolds, dutos, uma série de coisas que você coloca num poço que vem lá de baixo. Né? Quando você termina a produção daquele campo, não tem mais petróleo ali, você é obrigado a limpar a área. Você tem que tirar tudo aquilo, você tem que fechar o poço e você tem que tirar tudo aquilo. Isso que se chama descomissionamento. E é um trabalho um trabalho gigantesco, caríssimo, e que às vezes tem, muitas vezes tem impactos ambientais muito fortes, porque se você deixar algum equipamento durante 30, 50 anos, você acaba criando um novo ecossistema lá embaixo. Então, existem discussões ambientais fortíssimas com relação ao tirar ou deixar. Então, é um negócio muito grande, é um negócio que, se você pensar que a nossa indústria de petróleo e gás existe há 160 anos, e você tem uma infraestrutura no mundo inteiro gigantesca, esse é um negócio de trilhões de dólares, você limpar tudo isso aí. Então, é um grande negócio que vem pela frente aí. No Brasil, eu acho que ainda vai ser pequeno, porque nós temos um fator de recuperação menor, então a gente tem muito que produzir ainda, né? Antes de chegar no ponto de ter que desmobilizar todos os equipamentos que estão lá embaixo. Nós já temos experiências no Nordeste também de afundamento de navios, se eu não me engano, justamente para criar ecossistema, e isso virar um ponto turístico e atrair pessoas para mergulhar. Então, assim, tem coisas que a gente precisa tá olhando como possíveis oportunidades e geração de... Só que tem que discutir, né, com os ambientalistas para ver até que ponto isso avança. Bom dia, meu nome é Elisângela, eu trabalho com o deputado Giovanni Ratinho, que também faz parte da Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional. Eu trabalhei na Petrobras por alguns anos, trabalhei inclusive no programa de águas profundas e ultraprofundas, né? Vi o nosso país ganhar vários prêmios na DOT, na OTC. E quando o senhor falou sobre estimular a educação para que nós tenhamos mais profissionais, né? Nós tínhamos antigamente
um programa de visitas em que nós levávamos crianças, adolescentes, não crianças, né, adolescentes a partir dos seus 12 anos, para conhecer os centros de pesquisas, né, que o da Petrobras é o maior centro de pesquisa e desenvolvimento da América Latina, principalmente se tratando de petróleo, né? E lá nós criamos também o primeiro biocombustível, eu conheci o pesquisador. E as crianças ficavam realmente encantadas quando iam visitar alguns laboratórios. Né? A gente tinha lá o Len Robson, que foi quem criou o girino, que fazia as pesquisas na Amazônia, que limpava os dutos, né, para a gente evitar que os mergulhadores passassem tanto tempo na câmara hiperbárica. E esse programa foi sendo desmobilizado, né, foi descontinuado. E hoje a gente tem visita mais de outros representantes mundiais, outras agências de petróleo, ou universidades. E a gente tirou esse estímulo das crianças com a pesquisa, né? Porque era encantador saber que um pesquisador conseguiu limpar um duto porque ele viu um girino na pocinha de água na casa da avó. E a gente está perdendo essa coisa desse estímulo para as crianças exatamente por isso, porque criou-se um vilão que polui toda a natureza e acaba, né, com o nosso ar. E a gente tirou essa continuidade. E não só a Petrobras, né, não sei como poderíamos fazer isso funcionar, mas a Petrobras voltar com esse programa, né, de uma forma segura, em que as crianças pudessem conhecer e se sentirem estimuladas. A gente tinha os desenhos, os livros, né, do petróleo. E também nas outras empresas, seria uma forma, né, de elas colaborarem com isso, um retorno através da educação, com os cursos e esse estímulo nas visitas, porque visualizando é mais fácil. Me permita discordar um pouco de você. Eu acho interessante isso aí, mas se você pensar que o centro de pesquisa da Petrobras é uma área perigosa, você tem unidades industriais lá, trabalho com derivados de petróleo é muito perigoso. Então, eu não acho uma área interessante para crianças visitarem. E, além do mais, se você que viu esse programa, a quantidade de crianças atingidas por esse programa da Petrobras era muito pequena. Então, a minha sugestão é o seguinte: se você for nos Estados Unidos e ver como que é feito lá, as empresas não aceitam ninguém por questão de segurança, é proteção das crianças. Mas, nesses outros lugares, você tem museus de tecnologia. Então, os museus recebem milhões, centenas de milhares de crianças por dia, visitando, sabe, os museus americanos. É uma coisa impressionante. Eu fui em Houston visitar o museu de petróleo e gás deles. São levas, engarrafamento de ônibus de escolas levando as crianças para visitar um museu onde tem toda a estrutura. Ali você pode encantar as crianças, entendeu? E a boa notícia disso é que o IBP está trabalhando para a construção de um museu de petróleo e gás aqui no Rio de Janeiro. Então, nós vamos inaugurar esse museu em 2022, na comemoração da independência do Brasil. Então, podem anotar isso aí. E eu acho que isso vai ser muito bom para toda digamos assim, ali você pode levar crianças de 8 a 80 anos. A gente vai a uma comunicação direta com a sociedade, mostrando a indústria, o poder da indústria. E isso é extremamente relevante. Muito obrigada. Meu nome é Marcelo Guedes, eu sou coordenador da SPM, né? Eu queria aproveitar esse gancho que você falou tanto em educação, né? Será que esse museu, concordo com você, é uma ideia sensacional, mas o ensino superior, como é que o estudante hoje pode, não sei se você tem alguma experiência, algum conhecimento, como é que ele pode se engajar nesse processo? A gente vê muito isso, era do COPIAD, né? COPIAD, a gente vê muito o técnico trabalhando nessa área, mas a gente vê pouco estrategista trabalhando nesse pensamento que você está levando, está falando.
Você conhece alguma iniciativa fora? Esse é um bom ponto que você levantou. Eu não conheço outras iniciativas, exceto iniciativas, por exemplo, da SPE, que é a Sociedade de Engenheiros de Petróleo. Eles têm capítulos na UFRJ, na PUC, na UF, onde tem faculdades de engenharia de petróleo. Eles organizam eventos, mas existe, eu diria, pouca, como eu falei, de maneira geral, a indústria de petróleo ela está abandonada pelas autoridades locais no que diz respeito à educação, a você preparar a mão de obra, né? Nós estamos trabalhando lá no IBP, nós temos um projeto chamado Profissional do Futuro, onde nos nossos eventos nós convidamos estudantes, obviamente a gente está trabalhando mais com estudantes que têm um relacionamento mais direto, né? São engenheiros de petróleo, geólogos, mas isso não quer dizer que as outras profissões estejam abandonadas, não, mas eu acho que existe uma limitação aí de atuação nossa. Nós não temos apoio, porque a gente precisa também de recursos para isso. Porque como é que é o programa? O programa é nós levarmos estudantes para um evento, por exemplo, lá no Rio Centro, quando a gente faz a Rio Gás, todo dia a gente leva 200, 300 estudantes de ônibus, organizamos palestras, organizamos visita durante a feira, para eles conhecerem tudo aquilo lá. Então é uma maneira de você apresentar a indústria, estimular que eles participem da nossa indústria, né? E aí vale para qualquer um, advogado, economista, publicitários e tudo mais. Vale para qualquer estudante que esteja interessado na indústria, para entender a indústria, aprender. Então nós estamos tentando fazer esse programa cada vez mais, esse é um plano nosso de investimento para aumentar durante esses próximos anos a visitação de jovens. E fora isso, dentro do IBP nós temos um comitê de jovens profissionais. Aqueles profissionais que acabaram de se formar, eles têm lá um comitê onde trocam ideias e organizam eventos e palestras e festas. E é muito interessante porque eles têm contato com a indústria, contato com os líderes e tal. Então, eu acho que a mensagem que interessante é que os jovens eles também têm que buscar, também têm que, sabe, se manifestar, se posicionar, correr atrás. De agora em diante você vai ver cada vez mais programas de estágios nas empresas, porque vai ser necessário, não tem saída para isso. Já está tendo muita... Esse ano mesmo no IBP nós perdemos umas 6 pessoas para empresas de petróleo, porque eles começam a ver, é natural, começa a ter uma demanda por profissionais que mostram capacitação e tal. Então eu vejo um momento bastante interessante para a área de educação no estado do Rio, no Rio de Janeiro, pensando em petróleo. Isso vai ser um momento muito interessante. Oi, meu nome é Flávia, eu sou engenheira de petróleo, tá? E eu queria fazer uma observação até sobre isso tudo. Bom, desde o início da indústria de petróleo aqui foi investido muito dinheiro através do Promimp, vários cursos na especialização de pessoas para essa indústria. E desde o 2014 a indústria despencou, né? Quebraram a maioria das empresas e tudo, e milhares de pessoas ficaram desempregadas. Existiu uma recuperação, mas a recuperação foi muito pequena. Todos os profissionais, grande parte, né, dos profissionais dessa área ainda estão sem emprego. E aí você me diz, eu tenho que investir nisso de novo, capacitar novamente as pessoas. Mas as pessoas, tem muita gente capacitada nessa área que está sem emprego. Sabe como é que a gente quer convencer os estudantes a seguirem uma área que
que ainda tem muita gente desempregada. Isso. Olha só, deixa eu te falar. Obviamente, eu já mencionei antes aqui, tem certas coisas que são fora do nosso controle, né? Então, o que aconteceu na indústria de petróleo? Em 2014, 2012, 13, 14, houve uma superprodução de petróleo, né? Porque o preço estava muito alto, 100, 120 dólares o barril. Todo mundo quis participar desse negócio que gera lucros enormes. Só que você teve uma superprodução de petróleo e o preço desabou. O preço foi a 26 dólares em fevereiro de 2016 e quebrou um monte de empresas. As empresas de petróleo seguraram, elas fizeram uma pressão forte na cadeia de fornecedores, que foi assim, um desastre total para a cadeia de fornecedores e prestadores de serviços. Bem, aí o que aconteceu? Logo em seguida o petróleo começou paulatinamente a recuperar. Só que no Brasil nós tivemos um outro problema. O que recuperou no resto do mundo, no Brasil não. Porque junto com a crise do preço, nós tivemos uma crise na Petrobras, uma crise do Lava Jato, nós tivemos uma crise econômica no nosso país, uma crise política no nosso país. Então a indústria de petróleo, ela foi penalizada com isso. Nos últimos 10 anos, nós tivemos 10 anos sem leilão de áreas por questões ideológicas, por questões nacionalistas. 10 anos sem investimento. Você sabe o que é você ter 10 anos sem investimento em blocos? Significa que depois você fecha as portas para a cadeia de fornecedores e fecha as portas para o emprego. Então, isso ali foi um desastre absoluto. Agora, o que nós estamos fazendo é tentando ver se a gente recupera isso aí. Então, nós temos as reservas, temos um potencial gigantesco, estamos tentando tirar todo eu diria um arcabouço que foi criado nos últimos anos e que estão bloqueando o desenvolvimento da indústria, e foram criadas regras, o marco regulatório tem muito lixo ainda, que foi criado nesses últimos anos, por questões puramente ideológicas. Agora, tudo que eu mostrei para você aqui são cenários, são projeções que nós estamos apostando. Quem não investir nisso pode perder. Então, é óbvio que houve treinamentos, todos esses 15 bilhões que eu mostrei para você ali, de 1% da cláusula de PD, foram investidos bilhões em laboratórios nas universidades, em capacitação de mestres, doutores na área de petróleo, e isso foi tudo jogado no lixo por causa dessa gestão que nós tivemos, que não olhou para o futuro, uma gestão olhando para curto prazo. Então, o que a gente está esperando agora é que seja diferente. A gente está tentando preparar um projeto sustentável, de longo prazo, não só com uma empresa, mas com várias empresas. E se você tem uma empresa só, essa empresa quebra, e a Petrobras não quebrou porque ela é do Estado, hoje mesmo o presidente da Petrobras estava falando isso. É uma empresa que deve 101 bilhões de dólares e está fazendo um esforço gigantesco para se recuperar, porque foi destruída nos últimos anos. Então, como é que você quer emprego se a gestão anterior destruiu a Petrobras e destruiu toda a cadeia de fornecedores? Então, o meu recado para você, se você é engenheiro de petróleo, você começa a se preparar, se atualizar, porque vai ter demanda assim. E quem não se preparar, não vai ter oportunidade. Mas eu tive que sair do país, é isso? Eu sei, muita gente. Meu filho é engenheiro de petróleo e mora no exterior. Ele não tinha oportunidade aqui. Eu sei, eu vivo isso na pele. Mas quem não se preparar vai perder uma grande oportunidade nos próximos anos. Se você é engenheiro de petróleo, minha recomendação para você é se prepare. Isso, mas o que eu queria chegar é que, primeiro, você falou que a nossa indústria, a gente tem empresas aí que não estão falidas, mas estão, sabe, numa situação ruim. A gente tem gente capacitada, sim, hoje em dia. E simplesmente, com a retirada, por exemplo, do conteúdo local, essas empresas estão sem oportunidade. O conteúdo local é superficial.
conteúdo local é superficial. Você tem... Olha você só, a nossa empresa é transferindo... competitiva. Quem? Sim. Só que a gente Que tem empresa competitiva? impostos, as empresas brasileiras, Não são. Porque se elas por fossem causa de competitivas... impostos, por causa do preço Bem, do mas- aço, por exemplo, o FPSO construído Mas na isso não China. tem nada a ver com a indústria de petróleo. Isso aí você tem que Não, falar com o exatamente. governo. Eu acho que exatamente. A indústria de petróleo, ela tem obrigação de fazer o projeto mais competitivo do mundo e dar lucro Não para os seus sem acionistas. condições, não sem condições. Para mim, o conteúdo local, por exemplo, funcionava exatamente para proteger essas empresas que não eram competitivas, não por causa delas, não por causa das Aí há pessoas. controvérsias. Sim, não. Aqui há controvérsias. Olha, a nossa lei trabalhista aqui é um absurdo comparado com o resto do mundo, tá? Esse é ponto, são Nossos os pontos da impostos agenda. são Olha, absurdos. isso são pontos da agenda de comparação petróleo. com outros Quando eu países. falei que nós temos que limpar a nossa agenda para poder produzir petróleo, é exatamente todos esses pontos que você está falando. Mas isso é o Nós mais temos que limpar. importante. Tem que ser feito uma coisa nesse sentido antes de tirar, por exemplo, totalmente o conteúdo local. Jogaram lá para baixo, acabaram com os estaleiros do Desculpa, país. mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Você gostaria de comprar alguma coisa para a tua casa? Se você tem assim, uma televisão coreana ou japonesa que custe R$1.000 e tem outra brasileira que custa R$5.000. Aí você quer comprar outra porque ela tem uma tecnologia melhor, é mais barata, funciona melhor e te entrega no prazo. Aí você fala assim, eu quero comprar essa televisão japonesa ou coreana. Aí fala, não senhora, você tem que comprar essa aqui, porque ela é feita no Brasil, nós estamos dando emprego, ela paga impostos aqui e você tem que pagar R$5.000. O que você faz? Tem o dinheiro. Eu preferiria sim, mas a Pagar questão o quê? não é essa. Pagar o quê? Ué, pagar mais barata, claro. Não, a questão é Não, essa. a questão não é essa. A questão é que nós não temos condição. As indústrias daqui não têm condição de competir. Mas paciência, esse é o mercado. Então tem que ser dado. Esse é o mercado. Legal. Aí, olha só, só colocar te no- falar. Aí, o governo, por exemplo, nos leilões do pré-sal, tá? Você consegue 80% para o Estado em óleo, certo? 80% em alguns leilões foi conseguido. Isso aí dá para construir, por exemplo, mais 7 plataformas no Brasil a um preço maior. E o governo faz o que com esse dinheiro? Olha, Não sabemos. Mas nós estamos entrando mas numa é isso discussão que eu digo. ideológica E aí, aqui. vamos só Você tem centenas de milhões de brasileiros vivendo em situação muito mais difícil do que os donos das empresas que fazem plataformas. Tá? Eu acho que eu prefiro que o dinheiro vá para o governo para atender o país, que está muito mais necessitado do que os empresários que têm plataformas são beneficiados A gente pelo conteúdo precisa local. gerar emprego, não adianta investir em educação, um monte de coisa. Mas é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos fazer exatamente. Em relação a essa questão da transição energética, você falou que são vão ter 2 debates que vão acontecer agora em setembro e outubro. Como é que eles estão estruturados? Vão ser eventos abertos? São eventos, são mais ou menos abertos, eu diria, né? Quem quiser participar disso tem que se manifestar lá junto ao IBP. Mas a ideia é que a gente discuta diversos tópicos relacionados à transição energética. Por exemplo, mobilidade, né? Todo o impacto da mobilidade na transição energética. A questão de carros elétricos, a questão de carros autônomos, a questão dos investimentos nas cidades para você melhorar a mobilidade, o uso de gás natural, GNV e vários outros tópicos que vão impactar diretamente a questão da transição energética. Né? Outro tema importantíssimo que nós estamos discutindo é a questão da economia circular. Isso é uma coisa fundamental para o futuro da nossa indústria, né? Especialmente quando a gente vai para a área de petroquímica, e isso tem impacto direto na questão de poluição, na questão mesmo da própria eficiência da indústria, né?
nós temos também vamos discutir outras energias, energias renováveis e o impacto delas na nossa indústria e como que a nossa indústria, eu mencionei antes que, por exemplo, para você desenvolver a indústria solar e a indústria eólica no Brasil, nós precisamos muito investimento no gás, porque na hora que não tem sol ou não tem vento, essas geradoras param. Você tem que entrar com uma energia backup para fornecimento de energia e manter o fornecimento constante. Então, de onde que vem essa energia? Pode vir de nuclear, pode vir de gás e outras, mas a hidrelétrica, a gente sabe que nós temos problemas também. Então, hoje em dia, a de gás é a mais confiável para poder ajudar a mudança na infraestrutura de geração termoelétrica no Brasil. Então, todos esses tópicos a gente vai discutir nos nossos eventos de transição energética. Nessa discussão do Rio Pipeline, vocês têm contato com a Secretaria de Transportes, com o Plano Estratégico de Logística de Cargas, o PELC? Porque tem um ponto interessante de logística. O Estado do Rio de Janeiro fez um plano para 2045, que é o Plano Estratégico de Logística de Cargas, e entendendo que o Rio é uma plataforma logística importante pela quantidade de portos que tem na sua costa, aeroportos regionais e grandes aeroportos, e também toda a parte do que você precisa fazer em relação às grandes concessões ferroviárias e rodoviárias, que agora também é um momento de discussão disso. E aí, assim, uma coisa que eu vejo que vai ocorrendo meio em paralelo, porque não há uma contraposição dessas agendas, né? E da própria discussão a respeito de como o setor pode utilizar dessa logística já instalada ou do que precisa ser feito em termos de investimento e que já está numa agenda de previsão até 2045. Então, acho que era interessante conectar e assim... O Delmo, que hoje é o secretário de Transportes, ele foi o técnico que construiu essa agenda, esse plano. Então, é um ponto talvez interessante de agregar. Você me passa essa informação, e eu peço para os nossos coordenadores do evento entrar em contato com ele. Acho que é importante trazer também, quer dizer, começar a discutir essa agenda e internalizar esses pontos, né? Quer dizer, essas demandas que são mapeadas. Em relação à agenda de eventos, né, quer dizer, do apoio do Estado e dos municípios, a gente está na Câmara Setorial de Cultura, Turismo e Esporte aqui do Fórum, mapeando, a UERJ, na verdade, fez esse esforço de mapear município a município, todos os 92 municípios do Estado, qual é a agenda de eventos desses municípios, numa tentativa de criar um calendário de eventos, que é uma coisa que, desde 2008, quando a gente fez as primeiras reuniões da Câmara de Cultura, Turismo e Esporte, se falava da necessidade de estabelecer para o turismo um calendário de eventos e isso nunca se comunicou muito bem. Existem ainda várias questões burocráticas que precisam ser resolvidas, que estão sendo discutidas em nível de secretaria, do próprio executivo, para poder desburocratizar a realização de eventos, né? A gente... Medina, inclusive, citando a quantidade de licenças que ele tem que ter para fazer o Rock in Rio, fala é inacreditável e é um grande evento. Imagina os pequenos, os menores eventos. Então, tem todo um trabalho que já está acontecendo, mas essa agenda, ter esse calendário, começar a trabalhar de forma mais estruturada para olhar de que forma também você pode trabalhar temas regionalmente, né? Quer dizer, fazendo um Itaboraí, oil and gas, e tendo coordenados com outras ações e outros eventos para que eles não compitam entre si e possam, de fato, ter os patrocinadores, os idealizadores trabalhando numa articulação é bem interessante. Então, isso a gente está fazendo. Mas, olha, eu sei, inclusive eu estou acompanhando isso aí, mas eu, quando fiz aquele comentário, eu me referi a eventos da indústria de petróleo e gás, sabe? Porque se você vê a quantidade de eventos que tem nos municípios e tal, e outros eventos no Rio de Janeiro, Rio Gastronomia e tal, tem uma agenda importante de eventos que é muito importante para o turismo no Rio de Janeiro. O turismo é importante para o Rio, isso eu não tenho dúvida. Mas o que eu estava querendo é focar na
no turismo de negócios para a indústria de petróleo e gás. Tem uma coisa Porque isso que eu acho que é importante, você dar visibilidade aos projetos do Rio de Janeiro, às oportunidades do Rio de Janeiro, dar visibilidade para as empresas que estão no Rio de Janeiro, para que elas possam vender os seus produtos, ou atrair empresas de fora para trazerem produtos e serviços, e aí você criar, sabe, esses movimentos aí. Isso que eu estou focado na indústria, né? E isso eu acho que pode ser também um outro ponto de debate, de parceria que a gente pode tratar, que eu acho que foi um ponto que me chamou a atenção, por exemplo, em Mendoza. Na Argentina, você tem lá mais de 1000 vinícolas, 100 e poucas vinícolas visitáveis, mas lá é o 5º centro de óleo e gás também da Argentina. Tem uma refinaria gigantesca que, assim, o turista que vai fazer turismo de vinho não sabe que o turista que vai fazer turismo de negócios também aproveita dessa mesma plataforma. E uma das coisas que falta no estado do Rio, se você pensar nos municípios, na capacidade desses municípios de absorver esses eventos, é justamente a infraestrutura que nem a cidade do Rio de Janeiro tinha antes dos mega eventos olímpicos e esportivos que a gente sediou. Quer dizer, a gente não tinha, não se falava de turismo de negócios, porque você não tinha, por exemplo, grandes centros para fazer convenção, etc. Tinha e precisa ter um ecossistema aí funcionando. Então, tem todo um trabalho, uma agenda que tem que ser construída também, para que esses municípios tenham a capacidade de absorver esses turistas e possam também construir pacotes de atrativos que possam coincidir com essas agendas de eventos de negócios. Né? Então, mas é algo que a gente poderia também trazer essas expertises de locais e quais são, dentro da agenda do petróleo, como é que essas cidades se estruturam. E aí também fazer também esse mesmo movimento de agenda com cidades. Eu acho interessante isso aí. Dentro dessa linha que foi mencionado do Itaboraí, né, do evento de lá, eu acho bem interessante, porque, novamente, uma maneira de divulgar a indústria. Eu acho que a primeira Itaboraí Oil & Gás pode ter sido assim, pioneira e ter cometido alguns erros ou não ter aquela agenda, mas a segunda vai melhorar, a terceira vai melhorar e você pode até ter outros eventos no interior do estado que, bem, nós temos a Brasil Offshore em Macaé, que é um mega evento. Super evento. Então, o IBP, nós somos um dos proprietários desse projeto, junto com a Sociedade de Engenheiros de Petróleo e com a Lead Exhibitions, que é uma empresa de feiras. Né? E esse evento já foi muito grande na época das vacas gordas de petróleo a mais de $100. O evento era gigantesco. Hoje caiu bastante mesmo, mas a gente já viu esse ano uma recuperação. E acho que vai... E ano que vem tem Rio Oil & Gás de novo. Ano que vem vai ser uma super sugestão. Sobre essa questão de atração de jovens, eu sei que esse é um desafio grande de um mega evento como a Rio Oil & Gás, que tem toda uma logística para chegar lá e estar lá. Mas vocês podiam trocar uma ideia com o pessoal da Bienal do Livro, porque o trabalho que eles fazem durante o ano para justamente fechar com as escolas, com as universidades, com um público que vai lá, porque já está mapeado para estar na Bienal, pode ser aí um case interessante. E hoje um dos coordenadores da Bienal ele é do sindicato, né, da indústria de livros do Brasil, mas o Rio de Janeiro é mais importante. E ele é da Sextante. Então, assim, eu acho que pode ter uma troca de ideias assim, de como é que faz essa logística para chegar os jovens lá e atrair os jovens, como é que faz esse contato com as universidades, com as escolas. Tem toda uma agenda que é construída de compra de ingresso anterior, etc., que talvez possa ser um caminho aí bacana. É no mesmo local, né? Então, pode ser um... E até uma sugestão é que nós temos muito trabalho dentro da indústria de petróleo com robótica, que é uma coisa que chama muita atenção dos jovens. E já que o nosso objetivo é chamar a atenção deles para voltarem para esse mercado,
eu acho que seria uma boa Eu acho que é parceria. até um teste dessa coisa do museu, porque uma das coisas que me impressiona é essa coisa do museu não ser estático, né? E como você está falando de indústria, toda a capacidade de você testar ou ter contato com a ciência, com o que está ali de tecnologia embutida, pode até ser uma tentativa de já colocar ali, testar algumas experiências desses jovens para com a indústria. Inclusive tinha um projeto que era itinerante, né, em que eles levavam os robôs, o do biocombustível levava toda a estrutura que ele tinha lá quando ele estava fazendo a pesquisa, e quando eles contam sobre com esses aparelhos e com os robôs, os cientistas vão fazendo essa comunicação direta com os jovens, assim, há um processo de encantamento, né? E esse encantamento é que traz para a gente novos cientistas, né? E eu costumo falar que o melhor do Brasil é o brasileiro, né? E a Petrobras tinha como tema nos 50 anos o desafio é a nossa energia. Então eu acho que isso atrairia muitos jovens se o IBP, né, já que tem essa estrutura do museu e que tem os grandes eventos, conseguisse fazer ações que captassem esses jovens para a gente. Bom dia, Jorge Sá, sou assessor do deputado Luiz Paulo. E ia pedir a palavra para poder, no gancho da Maria Ângela, mostrar a importância de trazer o jovem para dentro do ambiente. Nós, no gabinete, temos um projeto chamado Um Dia no Parlamento, onde o jovem vem e participa de toda a ação do deputado naquele dia no parlamento. Se for a CPI, se for a audiência pública, né, o plenário. E o encantamento que você presencia é grande. A juventude do PSDB, que é o partido do deputado, teve um crescimento muito grande depois desse nosso projeto, entendeu? De estar participando. Então, eu ia fazer uso da palavra contando isso aí, porque eu não tinha como promover eventos assim bimestrais para atrair, mas aí a agenda já saiu para essa da Bienal, né, do livro, que, pô, brilhante, porque inova ali a robótica que chama, né, isso aí eu acho importantíssimo. A ideia é muito boa. Eu já vi, tem várias empresas aqui que fazem isso, mas costumam fazer mais com jovens profissionais, né? Então, o presidente da empresa, um diretor, ele passa a ter um sombra, né? Que eles chamam. Então, ele fica o tempo todo acompanhando o diretor, o presidente, durante, sei lá, uma semana, para ver o que ele faz, como ele se comporta e tal. Justamente com o aprendizado disso, né? Existem várias empresas que fazem isso. Mas isso, a escala é muito pequena, você não consegue levar isso para muitas crianças, né? Por isso que quando a gente fala em Feira do Livro, está falando de centenas de milhares de pessoas, né? E isso que a gente quer através do museu, poder atingir muito mais gente, né? E poder mostrar todo o encantamento, porque a nossa indústria é uma indústria, o desafio de produzir petróleo a 300 quilômetros da costa, a 3 mil metros debaixo d'água, mais 5 mil metros no solo submarino, e tirar o petróleo de lá e trazer de volta, e refinar, e produzir, e ter os derivados, e no final é utilizado para pintar uma unha, um cosmético, uma roupa e tal. Essa é uma indústria que tem, sabe... Dá para fazer a NASA. Agrega, mas é o que a gente costuma falar. É tão difícil quanto ir à Lua, antigamente, né? Hoje, o trabalho que se faz para buscar o petróleo e gás lá embaixo é extremamente complexo, desafiador, e a gente tem uma quantidade de tecnologias que pode encantar realmente os jovens, né? Os desafios são muito grandes, né? Então, eu espero que a gente consiga fazer esse projeto do museu a contento. Eu só citei o que eu vejo da pessoa, né, e também pela preocupação que, pelo que eu vi, em 2022 vai precisar do dobro
profissionais do que existe hoje, correto? Então, o estímulo a puxar essa pessoa no mercado não precisa ser nem evento, assim, palestras mostrando como é feito, o que é feito. Só em saber que é um mercado que paga 7 vezes mais do que a pessoa incentiva, a média, coisa incentiva, entendeu? E o museu, pelo que eu vi, parece que é só para 2022. Vamos fazer alguma coisa antes para tentar. Bem, como a gente mantendo nossa agenda e o tempo, a gente vai encerrar essa reunião, agradecer a presença de todos. É um esforço sempre constante do Fórum, da Câmara Setorial, mobilizar os gabinetes e ter a presença aqui de diversos assessores dos deputados é muito importante para a gente poder conectar essas agendas, o que é discutido no Fórum, que é um órgão da Casa, e o que pode também servir como base para reflexão e também para ação parlamentar, é super importante. Obrigada, Milton, pela sua presença. Certamente a gente vai ter uma agenda que vai trazer mais para perto o IBP, para justamente a gente poder, nesse momento de otimismo, pensar e construir as bases para o futuro e se precaver diante de tudo que a gente já viveu em termos de crise por conta das variações do petróleo, pensar em formas de sugerir e se precaver e das cidades estarem mais estruturadas para viver esse momento. Eu agradeço o convite e volto a falar que nós estamos diante de uma belíssima oportunidade para o Estado do Rio de Janeiro. Belíssima oportunidade, a gente não pode perder.